Boa noite, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre diagonalização de matrizes, né? E autovalores e autovetores de matrizes. Antes de mais nada, né? A gente pode entender uma matriz como sendo uma transformação no espaço, né? Por exemplo, se eu tenho uma matriz aqui, sei lá, 1, 2, 1, 3, e eu tenho uma direção no espaço, por exemplo, eu posso pegar essa direção aqui, deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu tiver essa direção aqui, perdão, deixa eu só vou. Tem essa direção aqui no espaço, por exemplo, x, y. Tem aqui um x, aqui um y. Tem uma direção aqui, por exemplo, cuja coordenada x é 2 e cuja coordenada y é 1. Posso entender essa direção como sendo um vetor 2, 1. Então, se eu pegar, chamar de vetor de V, se eu pegar a matriz A e multiplicar por V, eu vou ter que isso aqui é igual a 2 mais 2, 4. E aqui vai ter 2 mais 3, 5. Então, ela mapeia esse vetor 2, 1 no vetor 4, 5. Uma coisa aqui assim, né? Aqui 4 e aqui 5. Ou seja, elas são transformações no espaço, né? Aqui eu usei a matriz quadrada, 2 por 2. Se ela for uma matriz quadrada, ela sempre vai ser uma rotação, né? Ou um mapeamento de um vetor de um espaço para o mesmo espaço, né? Aqui no caso esse espaço é o R2. Né? Ou seja, os números reais vezes números reais. Se ela fosse uma matriz retangular, por exemplo, fosse uma matriz 3 por 2, por exemplo, ela pegaria esse vetor do R2 e mapearia no vetor do R3, por exemplo. Nesse caso aqui, então, como ela é quadrada, ela mapeia um do R2 e outro do R2. Algumas direções da matriz são direções que são autodireções, né? Ou seja, são direções que, se eu multiplicar a matriz por um vetor naquela direção, ele não sofre mudança de direção. Ou seja, se esse cara aqui fosse uma autodireção dessa matriz, ele sofreria só um escalamento aqui. Ele ia só esticar, mas ele ia manter a direção dele. Então, essas direções são chamadas de autodireções ou autovetores, e esse fator de escala que estica esse vetor é chamado de autovalor. A equação clássica diz o seguinte: se eu tenho uma matriz A e um vetor V, e esse vetor é um autovetor dela, e eu multiplico ele pela matriz A, ele vai ser o mesmo vetor vezes um escalar. Né? Essa matriz aqui A, ela tem que ser quadrada, né? Do Rn por N. Esse vetor, ele tem que ser um vetor do Rn. E esse lambda, ele é um escalar, um número escalar. Ou seja, eu multiplico, né, o vetor pela matriz e obtenho o mesmo vetor, só que só escalado. Né? Esse aqui é chamado de autovetor. E esse lambda aqui é chamado de autovalor. Aqui não tem, enfim, não, perdão pelo erro de português. Beleza. Como calcular esse cara, né? Eu posso isolar aqui nessa equação o meu V. Então eu vou passar aqui o A para o outro lado. Eu vou ter lambda V menos AV é igual a zero. Eu não posso botar aqui o V em evidência e fazer lambda menos A V, porque lambda é escalar e A é a matriz. Mas o que eu posso fazer é o seguinte: eu entender que esse lambda é a mesma coisa que eu multiplicar o lambda pela matriz identidade. Ou seja, o vetor V é igual à identidade vezes o vetor V, porque ela é a matriz identidade, ou seja, é a matriz que não altera o vetor. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ter que lambda I menos A vezes o vetor V é igual a zero. Beleza, zero aqui é o vetor nulo. Aí que é um ponto interessante. Esse meu vetor V, se V for igual a zero, essa equação é satisfeita. Só que V igual a zero satisfaz qualquer matriz A aqui. Então satisfaz a equação para qualquer A. E eu não quero qualquer A. Eu quero que seja um vetor específico dessa matriz aqui em específico. Então, para esse caso, justamente, eu vou querer que esse meu vetor seja específico dela. Qual é o único jeito de eu pegar um vetor que não é nulo e mapear ele no vetor nulo? Essa matriz tem que ser não inversível, ou seja, ela tem que fazer combinações lineares iguais com os elementos. Por exemplo, se eu tiver aqui o vetor seja 1, 2, eu tenho que pegar aqui na primeira linha, eu multiplicar aqui por exemplo, sei lá, por um número alfa, e aqui por número 2 alfa, né, aqui por menos alfa, porque ou seja, eu vou ter que 2 alfa vezes menos 2 alfa, e aqui eu vou ter que ter um 2 beta e um menos beta. Eu não sei quem é alfa e beta, mas eu sei que essa linha aqui é múltipla dessa. Então, portanto, essa matriz aqui é não inversível.
Ela tem que ser não inversível. Existem várias propriedades de uma matriz não inversível, mas a mais comum delas é justamente o determinante delas ser igual a zero. Então, para achar esses altos valores, eu vou forçar o determinante de lambda i menos a ser igual a zero. Esse cara aqui vai ser um polinômio, né? Vai ser um escalar, um polinômio, que às vezes é chamado de polinômio característico da matriz, né? Ou seja, eu denoto usualmente como P de A em função de lambda. Como calcular esse cara? Vou dar um exemplo para vocês. Tem aqui a matriz, por exemplo, vou usar essa matriz aqui, vou usar outra cor para ficar mais nítido, que é um exemplo. Tem aqui a matriz, por exemplo, 1, 2, menos 1, 4. Beleza, eu vou calcular então o polinômio característico dela. Vou fazer aqui então lambda i menos a. Eu vou ter aqui lambda menos 1, menos 2. Aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter lambda menos 4. Vou calcular o determinante disso. Aqui é a matriz 2x2. Eu estou usando em todo esse vídeo matrizes 2x2 pelo exemplo em si, mas isso vale para qualquer matriz. Aqui no exemplo, então, eu vou ter lambda menos 1 vezes lambda menos 4 menos 2, mais 2. Isso aqui vai ser igual a lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 4 mais 2 mais 6. Isso tem que ser igual a zero. Isso aqui é a mesma coisa que lambda menos 2 vezes lambda menos 3 é igual a zero. Ou seja, meus altos valores, que são as raízes dessa equação, são lambda igual a 2, vou chamar aqui de lambda 1, e lambda 2 igual a 3. Tem esses dois altos valores. Agora, como achar o alto vetor? Eu vou simplesmente pegar a minha matriz lambda i menos a, essa matriz aqui, e vou fazer ela vezes um vetor v igual a zero. Então vamos lá. Para o caso lambda igual a 2, eu vou ter aqui que meu lambda i menos a vezes v tem que ser igual a zero. Quem que é meu lambda i menos a? Lambda igual a 2, aqui eu vou ter menos 1. Perdão, desculpa, vou ter 1, né? Aqui é 2 menos 1, 1. Aqui eu vou ter menos 2, aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter menos 2. Como esperado, é a mesma equação. Vezes um vetor v, eu vou dizer aqui que o v tem coordenadas x e y. Isso tem que ser igual ao vetor nulo. Então, eu vou ter aqui, ambas as equações eu vou ter aqui que x menos 2y é igual a zero, x igual a 2y, ou seja, o vetor tem essa cara aqui, 2y e y, ou seja, é qualquer escalar y vezes o vetor 2, 1. Como esperado, qualquer vetor que tenha essa proporção aqui, 2 para 1, atende. Então, qualquer escalar vezes esse vetor atende. Esse alto vetor é o alto vetor associado ao alto valor lambda igual a 2. E qualquer um serve. Eu vou escolher aqui como sendo 2, 1, mas podia ser o 4, 2, o 6, 3, enfim. Eu vou escolher aqui só como sendo 2, 1. Então, o vetor associado a ele é o 2, 1. Então, esse alto valor tem esse alto vetor. Para o alto valor lambda igual a 3, eu vou ter aqui meu lambda i menos a, né, vezes v igual a zero. O meu lambda é igual a 3, eu vou ter aqui 3 menos 1, 2, menos 2, 1 e menos 1. Então eu vou ter 2 menos 2 e 1 e menos 1, vezes o vetor x, y, igual a 0, 0. Novamente a mesma equação, só multiplicada por 2. Em ambos os casos eu vou ter x menos y igual a 0, que é x igual a y. Então, ou seja, qualquer vetor cuja coordenada seja x igual a y, ou seja, eu tenho aqui y vezes 1, 1, vale. Eu vou escolher também o vetor como sendo o próprio 1, 1. Mas qualquer direção valeria aqui, o 2, 2, o 3, 3, enfim, qualquer vetor nessa direção. Então, esse alto vetor é o vetor associado a esse alto valor. Beleza, qual que é a vantagem de fazer isso? Eu posso fazer agora o seguinte, né? Imagina que eu queira escrever isso como sendo um produto de matriz por vetor. Eu tenho aqui que A vezes V, né, é igual a lambda vezes V, e isso vale para os dois casos. Né? Eu posso escrever isso da seguinte forma. Eu posso colocar uma matriz aqui, cuja primeira coluna seja o vetor 1 e cuja segunda seja o vetor 2. Isso aqui vai ser igual ao lambda vezes V1 e o lambda vezes V2.
Beleza? Isso aqui é fácil de ver, né? Porque quando eu multiplico aqui pela esquerda, eu vou ter AV1 e AV2. E eu tenho que ser igual a lambda V1 e lambda V2. Beleza. Eu posso expressar esse lado direito da seguinte forma. Vou manter aqui o V1, aqui o V2. E aqui eu posso escrever isso como sendo V1, V2 vezes uma matriz que seja lambda 1, 0, 0, lambda 2. O que isso quer dizer? Se eu multiplicar esse cara aqui por esse, ou seja, ao multiplicar aqui, eu vou pegar a primeira coordenada desse vezes lambda 1, e ao pegar a linha de baixo, eu vou pegar a segunda coordenada desse vezes lambda 1. Então eu vou ter lambda V1. E nesse cara aqui, quando eu multiplicar por essa matriz, eu vou ter a primeira coordenada desse cara vezes lambda 2, e aqui embaixo a segunda vezes lambda 2. Então, eu vou ter também lambda V2. Então, isso aqui equivale a isso. Se eu chamar essa matriz aqui de V maiúsculo, aqui é V de novo, né, que tá igualzinho, e chamar essa matriz aqui de lambda maiúsculo, eu vou ter uma equação aqui dizendo que A vezes V é igual a V vezes lambda. Lambda matriz. Se eu multiplicar pela inversa de V dos dois lados, que V é inversível, eu tenho dois autovetores que são linearmente independentes, eu vou escrever A como sendo V vezes lambda vezes V menos 1, aonde lambda é a matriz diagonal. Matriz diagonal. Isso é um fato importante, porque eu diagonalizei a matriz A. O que isso quer dizer? Imagina que eu queira calcular A elevado a N, N qualquer número inteiro positivo. Isso aqui, se eu escrever na forma diagonal, eu vou ter aqui, isso aqui é V vezes lambda vezes V menos 1, vezes V vezes lambda vezes V menos 1, vezes V lambda V menos 1, V lambda V menos 1. Isso aqui N vezes. Em cada dois desses pares adjacentes, dois desses produtos adjacentes, eu vou ter aqui um V menos 1 lambda. Isso aqui é a identidade. Aqui eu vou ter um V menos 1 lambda. Isso aqui é a identidade. Eu vou ter várias identidades nesses dois pares V menos 1 V. Então o meu AN eu tenho um V no começo, aí eu vou ter lambda, vezes lambda, vezes lambda, vezes lambda, vezes V menos 1. Isso aqui, N lambdas, N vezes. Ou seja, o meu A elevado a N vai ser igual a V vezes lambda elevado a N vezes V menos 1. Agora, qual é a vantagem de fazer isso? O meu lambda é diagonal, né? É uma matriz diagonal. Eu tenho lá, no caso 2 por 2, lambda 1, 0, 0, lambda 2. Se eu elevar esse cara aqui a N, uma matriz diagonal, você pode até conferir, é simplesmente elevar a N cada entrada dela. Cada entrada da diagonal. Então isso torna muito mais fácil calcular a potência. Eu vou dar aqui um exemplo. Se eu quiser pegar esse exemplo que eu achei aqui, ou seja, eu tenho o meu A, né, que é a minha matriz aqui original, 1, 2, menos 1, 4. Calculei autovetores e autovalores. Os autovetores que eu calculei são o 2, 1 e o 1, 1. Então vamos lá. A minha matriz V vai ser o 2, 1, 1, 1. Os meus autovalores associados eram 2 e 3. Então ela vai ser 2, 0, 0, 3. Respeitando a ordem, né? Eu vou ter primeiro o autovalor associado a esse autovetor e segundo associado a esse. Então eu vou escrever o meu A como sendo V lambda V menos 1. Então vamos lá. Meu A vai ser 2, 1, 1, 1. O meu lambda vai ser 2, 0, 0, 3. Meu V menos 1 é só inverter essa matriz aqui. Eu vou fazer aqui direto o resultado, mas assim, tem várias formas de inverter matriz 2 por 2, são fáceis de fazer. Mas eu vou só botar aqui o resultado direto, que eu vou ter aqui 1, 2, menos 1, menos 1. Beleza, se vocês forem fazer aqui a conta, vocês vão ver que isso não é igual a A. Agora, se eu quiser fazer A elevado a N, é muito simples. Eu vou ter isso aqui, então, é 2, 1. Igualzinho, eu vou manter o meu V. Vou manter o meu V menos 1. E vou elevar o meu lambda a N. Então eu vou ter isso aqui, vai ser 2 a N, 0, 0, 3 a N. Simples assim. É só agora calcular. Ou seja, eu vou ter aqui A elevado a N é 2, 1, 1, 1. Vezes, vamos multiplicar esse cara aqui. Vai dar aqui 2 elevado a N, menos 2 elevado a N, menos 3 elevado a N e
2 vezes 3 elevado a n. Fiz certo aqui, 2, tá certinho. Beleza. Aqui, então, multiplicando de novo, eu vou ter aqui 2 vezes 2 elevado a n, posso até botar 2 a n mais 1, menos 3 elevado a n. Aqui eu vou ter menos 2 elevado a n mais 2 vezes 3 elevado a n. Aqui eu vou ter 2 elevado a n menos 3 elevado a n. E aqui eu vou ter menos 2 elevado a n mais 2 vezes 3 elevado a n. Isso é a minha expressão genérica para elevado a n. Qualquer n pode ser. Se eu fizer aqui n igual a 15, é só jogar aqui o n igual a 15 e calcular. E não precisa multiplicar a por si mesmo a 15 vezes. É um jeito mais fácil de fazer. Isso torna muito mais fácil fazer potências de matriz, você diagonalizar. Um outro fato interessante também, que a gente pode tirar dessa diagonalização, é o seguinte. Quando eu tenho um sistema de equação diferencial de primeira ordem, por exemplo, eu tenho aqui que uma variável dx, uma variável x, né, derivada no tempo, é igual a uma constante vezes a própria variável x, a solução disso aqui é e elevado a alfa t, alfa é essa constante, vezes a condição inicial, né? Ou seja, quando eu derivo isso aqui, eu obtenho alfa vezes x, e quando eu tenho x igual a zero, isso aqui dá 1, então eu fico com x0. Se eu tenho, igualmente, um vetor derivado no tempo igual a uma matriz vezes o vetor, da mesma forma, isso aqui vai ser a exponencial da matriz vezes t vezes o vetor da condição inicial. Mas como calcular uma exponencial de matriz? Bom, a gente sabe que uma exponencial de qualquer número x é um somatório, né, de n igual a zero até infinito, né, pela saída de Taylor dela, de x elevado a n sobre n fatorial, certo? Para a matriz não é diferente. Então aqui a minha exponencial de e elevado a t vai ser o somatório de n igual a zero até infinito de t vezes a elevado a n sobre n fatorial. Eu botei o t antes porque ele é escalar, tanto faz se eu multiplico a esquerda ou a direita. Sendo que eu sei calcular esse a elevado a n. Então vamos lá, eu vou ter que isso aqui é o meu somatório de n igual a zero até infinito de t elevado a n vezes. Aí eu vou ter aqui v vezes lambda elevado a n vezes v menos 1 sobre n fatorial. O meu v e meu v menos 1 são constantes, então eu posso puxá-los para fora desse somatório. Então eu vou ter que isso aqui é v vezes o somatório de n igual a zero até infinito de t elevado a n vezes lambda elevado a n sobre n fatorial vezes v menos 1. Isso aqui, eu posso falar que, por si só, já é um fato curioso, né? Que isso aqui é elevado a lambda t. Então, ou seja, a minha exponencial de at é v vezes e elevado a exponencial de lambda t vezes v menos 1. Também se aplica, nesse caso aqui, a diagonalização. Mas, além disso, se eu tenho aqui t elevado a n vezes lambda elevado a n, e estou multiplicando isso, e estou somando de n igual a zero até infinito, eu vou ter que isso aqui é o seguinte. Eu vou ter em cada elemento de lambda, vou ter o seguinte, né? Aqui no caso 2 por 2, por exemplo, eu vou ter o somatório de n igual a zero até infinito de t elevado a n vezes de lambda 1 elevado a n sobre n fatorial, 0, 0, e somatório de n igual a zero até infinito de t elevado a n, lambda 2 elevado a n sobre n fatorial. Isso tudo vezes v menos 1. Isso aqui é precisamente a definição da exponencial de lambda 1t e aqui lambda 2t. Então eu vou ter aqui que e elevado a t vai ser v vezes exponencial de lambda 1t, 0, 0, exponencial de lambda 2t, vezes menos 1. Então, dois fatos curiosos, né? A exponencial de uma matriz diagonal é a exponencial de cada elemento dela. Isso por causa 2 por 2 ou não. Né? E outro fato curioso, se eu tenho uma exponencial de uma matriz A, as exponenciais que vão aparecer são as exponenciais dos altos valores dela. Então, ou seja, se esses altos valores, né, se lambda 1 ou lambda 2 forem maiores que zero, essas exponenciais vão crescer, vão fazer isso aqui. Né? Ou seja, se eu pegar aqui meu eixo t e aqui o meu vetor v, elas vão fazer isso. Se ambas forem menores que zero, eles vão tender a morrer com o tempo, né? Ou seja, eles vão tender a estabilizar com o tempo. Se eles forem complexos conjugados, né, que tem que ser complexos conjugados, porque são só duas raízes, eu vou ter
um seno ou um cosseno vezes uma exponencial. E aí, ou seja, aí a parte real da exponencial vai me dizer isso, por exemplo. Se eu tiver aqui, por exemplo, sei lá, E elevado a 1 mais jt, né, onde j aqui é a raiz de menos 1, e exponencial de 1 menos jt, eu vou ter um cosseno a um seno vezes uma exponencial crescendo, porque a parte real é positiva, então eu vou ter algo do tipo assim. E se eu tiver, por exemplo, E elevado a menos 1 mais jt e E elevado a menos 1 menos jt, eu vou ter uma exponencial decrescendo, ou seja, um seno decrescendo, tendendo a zero. Então, traduzindo, o que é importante disso? A estabilidade de um sistema qualquer, né? Se eu tenho aqui um sistema x ponto igual a x, onde x é um vetor do Rn e a matriz A é a matriz do Rn por n, esse sistema é estável se e somente se a parte real de cada alto valor de A, ou seja, de igual a 1 até n, for menor que zero. Se eu tiver algum alto valor cuja parte real seja positiva, esse sistema é instável. Então, ou seja, eu consigo calcular exponenciais de matrizes, calcular a potência de matrizes e dizer se o sistema dado por uma dada matriz é estável ou não só com a diagonalização. Isso é uma ferramenta muito poderosa e muito importante na álgebra linear. Esse é o recado que eu queria deixar com vocês e isso conclui o nosso vídeo.